4 de março de 2024, começando o nosso programa Segunda de Primeira. É o programa que entrega para você, de mão beijada, novidades da semana e os ativos em potencial para negociar aquele swing trade de qualidade. Antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela moral. E se você já está inscrito, indique para aqueles que você acredita que também podem gostar desse conteúdo. Bora lá, galera? Vamos falar primeiro de day trade, hein? Vamos lá. Pessoal, seguinte. Tá aqui o índice Bovespa. Ainda dentro dessa confusão aqui. Esse camarada indicou um rompimento aqui, ó. E olha como a análise técnica funciona, que é uma beleza. Olha lá. Ótimo. Rompeu. A gente para o mouse um pouco aqui e vai identificar a máxima. 131.696.37. E o candle seguinte, 131.684. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele não violou a máxima do candle anterior para confirmar essa compra. Então, não tivemos compra no índice Bovespa. E ele volta para dentro da zona da confusão, como vocês estão vendo aqui. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. Pergunta que não quer calar. Viés para day trade nessa semana agora, começando dia 4, se encerrando no dia 8, sexta-feira. Atenção, sexta-feira, payroll. O payroll não foi na semana passada, beleza? E aí o que a gente pensa sobre isso aqui? Temos duas coisas. A gente pode traçar uma fibo daqui para cá, ó. E eu vou trocar essa fibo de cor. Vamos botar ela aqui. Esse púrpura aqui. Ele segura nas imediações do 61.8 e retorna. E a gente pode fazer também outra Fibonacci desse topo para esse fundo aqui. Vou colocar no imã. Vou colocar no imã aqui para ficar preciso. O que isso está dizendo para mim? Engraçado que vocês podem analisar aqui, ó, uma confluência de retrações. Olha aqui, ó. A rosa junto com a amarela. Beleza? Então vou apagar essa daqui, vou deixar só essa amarela menor, ó. O rompimento desse 61.8 aqui para baixo nos sugere que o índice Bovespa vai brincar nessas regiões aqui. Qual região? 126.662.85. Tá dizendo que o índice vai desabar? Não, tô dizendo que é bem provável ele visitar essa região aqui desse suporte que foi iniciado. Suporte não é novo não, hein, galera? Esse suporte aqui é de novembro de 2023. Então é bem provável que o índice Bovespa, essa semana ainda, vá visitar essa região. Então quer dizer o quê? Dentro do mini índice, trades na ponta vendedora, esta semana são bem-vindos. Dólar, aí é que está o problema. Olha como é que está parecido o índice e o dólar, né? Então, por efeito correlativo, o índice e dólar deveriam estar inversamente proporcionais, um subindo, o outro descendo. Não é isso que aconteceu no dia de hoje. E aí piora um pouco a tomada de decisão na análise técnica. Olha o dólar, também dá venda. Porém, dólar encontra-se numa região de suporte aqui, ó. E ele já chegou nessa região, suporte que a gente estava podendo observar desde o final de janeiro de 2024, aqui lá para o dia 26, 25 de janeiro. Está chegando nessa região, é um fundo de banda de Bollinger em gráfico diário. Vamos ver como é que está o semanal. Completamente afunilado, né? E qual é a visão que eu tenho para o dólar nessa semana? Absolutamente nenhuma. O índice da venda e o dólar também tem um viés, entre aspas, vendedor. Beleza? Deixa eu dar uma analisada aqui no intraday do dólar. É venda também. Então, muito cuidado em operar day trade essa semana. Vai ter um desafio aí, quinta-feira, que eu vou mandar para vocês. Vocês vão ver como é que foi o mês. Só vocês olharem um gráfico diário, vocês têm aí uma noção de como é que foi o mês, né? Então vamos para as revisões.
Cogna. A Cogna não aconteceu absolutamente nada, mas vale a pena eu deixei ela aqui para quê? Porque a gente fez essa análise aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ela fez esse balanço aqui, ó. E aí a gente falou o seguinte, ele rompeu o 61.8, assim como eu acabei de falar do índice lá. Na confirmação disso aqui tem venda desse fundo aqui. Aconteceu? Não, não aconteceu. Ou seja, ele na semana passada retornou para cima, está embolado no meio das retrações. O que tem para fazer na Cogna? Absolutamente nada, pode esquecer. Vamos para as revisões agora. Suzano, um espetáculo, né? Então, ou seja, a entrada foi aqui neste candle 26 do gráfico diário no dia 6 de fevereiro, um mês de trade. A entrada foi aqui, quase estopou, diferença para dar esse stop aqui, ó, percentual aqui de 0,25%. O pessoal quase teve infarto, mas depois foi premiado com uma bela vitória, inclusive nesse toque desse candle 40 aqui, ó, na semana passada do dia 28. Parabéns aos envolvidos, mais uma vitória. Embraer, bruxaria. Embraer, bruxaria. Mais uma vez, uma entrada aqui na Embraer. Qual foi a entrada na Embraer? Vocês lembram que eu tinha desenhado essa estrutura aqui? E aí a Embraer rompe a estrutura. Olha lá. Esse camaradinho aqui, ó, onde a gente deu essa entrada. Stop seria aqui nesse fundo. Pera aí. Aqui, foi no semanal. Entrada aqui, ó. Stop no fundo ou no próprio candle. Nesse caso aqui a gente colocou no próprio candle. E tá aqui a bruxaria, o toque nos 200%. Meus parabéns aos envolvidos. Outra vitória. Inclusive hoje subindo quase 4% em Embraer aí. Qualicorp. Resultado da Qualicorp, um baita de um 0-0. O Lazarento nos entregou o primeiro alvo, nos entregou o segundo alvo. Nessa semana aqui, ó, que começou no dia 5 de fevereiro, ele fechou a semana em cima do alvo, retornou e pegou a entrada, o stop de quem desceu isso aqui, botou no 0-0, beleza? Fim de papo para Qualicorp, um 0-0, um empate. Itaú. Então é o seguinte, o trade estava bonito, o trade estava legal. A entrada foi feita através deste inside bar aí. Ele alcança categoricamente o primeiro alvo, retornou e está indo brincar no 0-0. Protejam o trade, se ele chegar no 33,67, encerrem este trade, levando em consideração também que o Itaú está um pouco esticado, hein? Então atenção com o Itaú. Vivo. Aí a Vivo, para quem tava com saudade de tomar stop, provavelmente vamos levar um stop na Vivo. Tranquilo? Vamos levar um stop na Vivo bonitinho se ele romper a mínima deste cara aqui, ó. Em 52,20 é onde está o stop do pessoal que comprou naquele rompimento ali nos 56,55. Transpaulista, ó, um trade perigoso que eu entreguei para vocês na Transpaulista, quase que eu me arrependo. Falei, cara, tá com falta de destaque, mas eu dei uma olhada na Transpaulista, nessa figura aqui, as setas de semana passada ainda estão aqui, ó. Um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. E aí ele formou mais um aqui. Ele forma mais um aqui. E aí eu dei uma olhada em quem? Volume. O volume financeiro aplicado aqui foi grande. Ok. A entrada foi acionada na semana passada. E ele está agora quase no alvo aqui de 50% dessa fibra de projeção. Ótimo, o trade andou ao favor. Daqui a pouco vamos começar a pensar em proteger o trade e colocar no 0-0. Beleza? Mais uma vitória pintando aí na Transpaulista.
Vamos agora, caindo quase 4% hoje, olha lá, ó, 3,98. Vamos pro destaque da semana. São 4 destaques. Bem interessante, pessoal. Olha esse figurão aqui, Petrobras. É a primeira vez que eu coloco Petrobras aí, quase uns 9 meses de programa aí, coloquei a Petrobras aí como um destaque para swing trade. Tivemos na Petrobras, no dia 28 de fevereiro, um volume financeiro na casa dos 1,5 bilhão na ponta vendedora. Petrobras, que vinha se comportando como um foguete, né? Desde março de 2023, passou o ano inteiro subindo. E aí agora ele deu uma pancada para baixo, como já não dava, já tem um tempão, ó. Então é um trade de correção, é um trade de repique, mas vale a pena ser observado. E a entrada disso aqui é onde, Edson? Na mínima desse cara aqui. Já foi acionada a entrada? Claro que não, vocês estão vendo que ele não rompeu. Então quando ele romper esta mínima aqui, que é 39,83, se ele chegar no patamar dos 39,82, abrirá alvos na Petrobras a no mínimo ali 37,91, 36,72, 34,80 ou 33,61, que é o último alvo lá na região desses fundões aqui, ó. Tranquilo? Então Petrobras aí, um trade vendedor aí no radar. Inclusive, acredito que deve acionar. Hoje não acredito, porque já são 17 horas, mas amanhã pode ser que acione. Localiza. Olha a Localiza, que legal. Localiza faz um movimento impulsivo. Aqui. Volta para respirar. Volta para respirar. E aí rompe o fundo anterior. No candle de hoje, inclusive. Se por algum acaso no pregão de hoje, este candle aqui morrer, o fechamento dele for abaixo deste fundo aqui, nós temos uma entrada armada no Localiza, a ser confirmada amanhã caso perca a mínima de hoje. Digamos que feche aqui mais ou menos, ó. Candle ainda mexe. A entrada é aqui. Em R$ 51,01. Quando chegar em 51 redondo, aciona a entrada. E também, uma coisa interessante no Localiza, se você pegar e arrastar aqui isso aqui em cima da linha verde, ó, vou colocar em cima da linha verde. Você vai observar que tá aqui, ó. Mesmo o preço do fundo, de um fundo anterior aqui, que foi formado aproximadamente em outubro de 2023. Olha que bacana. Então, assim, acredito que se confirmar essa entrada, acho que pelo menos um 0 a 0 é garantido. Se perder aquele fundo anterior, é bem provável que alcance os 200%. Tranquilo? Próximo. Isso aqui é uma belezura, né? Olha só. Klabin. Produzindo um movimento impulsivo. Klabin sobe. E aí ele para respirar em formato de bandeira. Ok, rompeu a bandeira. Olha aqui a seta, ó. Rompeu a bandeira. Rompida a bandeira, podemos pegar o responsável pelo rompimento, que é esse candle aqui, da semana anterior. A gente puxa da mínima para a máxima. E nesta semana, provavelmente, ele vai alcançar esse rompimento. E, Edson, e se não romper a máxima? Não entra. Se não romper a máxima, não entra. E a entrada vai ser acionada em qual preço? 22,81, abrindo alvos minimamente ali para 23,55, 24 redondo, 24,73 e 25,18 Klabin. Olha que legal. Um belo rompimento, hein? Para fechar os destaques, está aqui uma figura interessante que eu havia falado para vocês nas semanas anteriores. Positivo. Um triângulo que começou a ser formado em junho de 2021.
praticamente 3 anos trabalhando em formato de triângulo em gráfico semanal, empresa positivo. E aí ela veio afunilando nesse triângulo, veio afunilando o preço e agora rompeu. Na verdade, na semana retrasada ele já tinha rompido, mas voltou, sofreu influência vendedora. E novamente compradores mostraram a cara e romperam o triângulo para cima. Aí vai o seguinte, questão interpretativa. Posso colocar o stop no próprio candle responsável pelo rompimento? Pode. Posso colocar no último fundo? Pode também. A única diferença é que se você botar no candle responsável pelo rompimento, ele pode ir no seu alvo muito mais rápido, mas caso ele volte para fazer qualquer tipo de respiração, qualquer tipo de pullback, você pode ser estopado e depois ele pode ir no alvo. Isso pode causar uma frustração. Mas vamos colocar aqui, ó, o stop no próprio candle. Deixa eu dar uma olhada nessa amplitude aqui, galera. Uma amplitude de 6,22%. Tá bom. Então temos uma amplitude de 6,2% para pegar um alvo aí de 12,4%. Beleza? A entrada não foi acionada ainda, mas é uma bela oportunidade caso nesta semana ele ultrapasse o valor de 8,44. Vai abrir alvos para 8,95, 9,26, 9,77 e 10,8. Beleza? Foi, né, galera? Programou hoje, show de bola. Então, pessoal, nessa quinta-feira agora a gente vai ter o desafio do Day Trade referente ao mês de fevereiro. Não percam, tá legal pra caramba. Beleza? A gente se encontra lá. Tchau, tchau.